Jerry Lewis, o rei da comédia, o gênio do humor físico, o ícone que fez milhões rirem ao longo de décadas. Mas por trás do riso, das piadas e das performances inesquecíveis, existia um homem profundamente solitário, marcado por tragédias, traições e um vazio que nunca conseguiu preencher. Hoje, você vai conhecer o outro lado da história, aquele que Hollywood preferiu esconder. O homem que fez o mundo rir, mas que chorava sozinho quando as cortinas se fechavam. Jerry Lewis não era apenas um comediante. Ele era um artista brilhante, mas também uma figura controversa. Ele desprezava alguns de seus próprios filhos, foi acusado de traições e abandonos, teve um casamento repleto de segredos e até mesmo seus últimos dias foram marcados por ingratidão e mágoas. E o que dizer da sua morte? Até o fim, ele enfrentou escândalos e polêmicas que poucos ousam comentar. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores obscuros da vida de Jerry Lewis e revelar fatos surpreendentes, inclusive uma revelação final que pode mudar completamente a forma como você vê esse ícone do cinema. Mas antes, um pedido importante. Se você gosta de vídeos com histórias surpreendentes e revelações que a mídia tradicional não mostra, inscreva-se no canal e ative as notificações. O YouTube só entrega nossos vídeos para quem interage, então o seu like e a sua inscrição fazem toda a diferença para que este conteúdo continue chegando até você. E se você quer apoiar ainda mais o canal, pode enviar um Super Thanks, que ajuda diretamente na produção de novos vídeos. Se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Apenas comente abaixo o que mais te chocou nessa história. Sua participação já é um grande apoio. Agora prepare-se, porque as verdades que vamos revelar hoje podem mudar para sempre a sua percepção sobre Jerry Lewis. E assista até o final, porque a última revelação vai te deixar impactado. Jerry Lewis nasceu no dia 16 de março de 1926, em Newark, Nova Jersey, sob o nome de Joseph Levitt. Desde cedo, sua vida foi envolta no universo do entretenimento, graças à forte influência de sua família. Seus pais, ambos judeus de origem russa, tinham carreiras ligadas ao mundo do showbiz. Seu pai, Daniel Levitt, era um artista de vaudeville conhecido pelo nome artístico de Danny Lewis, enquanto sua mãe, Rachel Levitt, trabalhava como pianista em uma estação de rádio. Esse ambiente familiar fez com que Jerry fosse praticamente criado nos bastidores do espetáculo, observando, absorvendo e, eventualmente, participando desse mundo fascinante desde a infância. A infância de Jerry não foi das mais comuns. Enquanto outras crianças passavam os dias brincando nas ruas ou frequentando escolas tradicionais, ele crescia entre viagens e apresentações. Seus pais estavam constantemente em turnês, e isso fez com que Jerry se acostumasse a uma vida itinerante desde cedo. Por um lado, isso significava que ele estava sempre cercado por artistas, palcos e o burburinho dos bastidores. Por outro, resultava em uma relação distante com os pais, especialmente com seu pai, que frequentemente estava ausente devido aos compromissos com a carreira. Desde muito pequeno, Jerry começou a demonstrar sinais de que herdara o talento de seus pais para o entretenimento. Com apenas 5 anos, ele já tentava imitar os números musicais e cômicos que via no palco. Ele ficava encantado ao ver como seu pai conseguia fazer as pessoas rirem e se divertirem, e começou a desenvolver um fascínio pela arte da comédia. Mas, ao contrário de seu pai, que seguia um estilo mais tradicional do vaudeville, Jerry logo percebeu que tinha um talento especial para um tipo de humor mais físico e exagerado, algo que mais tarde se tornaria sua marca registrada. A escola não era exatamente o forte de Jerry. Ele tinha dificuldades em se concentrar nos estudos e preferia usar seu tempo inventando piadas e encenando pequenos esquetes para seus colegas. Muitas vezes, ele se metia em encrencas com os professores porque não conseguia conter sua necessidade de fazer os outros rirem. Ele adorava ser o centro das atenções
e sempre que tinha a oportunidade, fazia palhaçadas para conquistar o riso da turma. Isso, claro, nem sempre era bem recebido pelos adultos ao seu redor, que viam esse comportamento como um sinal de indisciplina. Apesar da dificuldade em seguir as regras da sala de aula, Jerry não era uma criança rebelde ou problemática. Ele apenas via o mundo de uma forma diferente e tinha uma energia criativa que parecia impossível de conter. Em casa, quando seus pais estavam presentes, ele aproveitava para mostrar suas habilidades, imitando vozes, criando personagens e tentando impressionar sua mãe e seu pai com seus improvisos cômicos. Sua mãe, Ray, reconhecia o talento natural do filho e o incentivava, embora também se preocupasse com seu futuro e com o fato de ele não demonstrar muito interesse pelos estudos. Foi por volta dos 7 anos de idade que Jerry fez sua primeira apresentação pública. Durante uma viagem com os pais, ele foi convidado a subir no palco e fez uma pequena imitação de seu pai. Para surpresa de todos, a plateia caiu na gargalhada e aplaudiu com entusiasmo. Aquele momento marcou profundamente o pequeno Jerry, que percebeu que fazer os outros rirem era uma sensação incrível. Ele passou a buscar cada vez mais oportunidades de se apresentar, mesmo que fosse apenas para familiares ou amigos. Enquanto crescia, Jerry continuava a explorar seu talento cômico de maneira autodidata. Ele passava horas assistindo a filmes de comédia e estudando os movimentos dos grandes mestres do humor, como Charlie Chaplin, Buster Keaton e Laurel and Hardy. Ele ficou particularmente impressionado com a capacidade de Chaplin de contar histórias apenas com gestos e expressões faciais, sem precisar de palavras. Esse estilo de humor físico se tornou uma das principais influências de Jerry, que começou a desenvolver sua própria maneira exagerada e energética de se expressar. Durante a adolescência, Jerry enfrentou algumas dificuldades. Ele não era um estudante exemplar e por isso teve problemas na escola. Além disso, sua aparência franzina e seu jeito espalhafatoso faziam com que ele, às vezes, fosse alvo de brincadeiras por parte de outros garotos. No entanto, em vez de se sentir intimidado, ele usava o humor como um escudo. Sempre que alguém tentava zombar dele, Jerry rebatia com piadas e respostas rápidas, o que acabava desarmando qualquer provocação. Seu raciocínio ágil e sua capacidade de improvisação fizeram com que ele conquistasse respeito entre os colegas. Na mesma época, ele começou a se apresentar em pequenos eventos e festas locais, sempre tentando aprimorar suas habilidades. Ele criou um número chamado Record Act, no qual fingia estar cantando músicas populares enquanto fazia expressões engraçadas e sincronizava os lábios de maneira exagerada com a gravação. Esse tipo de performance foi um sucesso e ajudou Jerry a ganhar confiança para seguir no mundo do entretenimento. Com cerca de 15 anos, ele decidiu que queria se tornar um artista profissional. Seus pais, apesar de preocupados com o futuro do filho, acabaram aceitando sua escolha, pois sabiam que ele tinha talento e que dificilmente se encaixaria em uma vida comum. Seu pai, Danny Lewis, começou a levá-lo para conhecer produtores e donos de teatros, ajudando-o a conseguir suas primeiras oportunidades reais no palco. Aos 16 anos, Jerry abandonou os estudos definitivamente para se dedicar à comédia. Ele começou a se apresentar sozinho em clubes noturnos e teatros pequenos, ainda usando seu Record Act, mas também experimentando novos esquetes. Durante esse período, ele teve que enfrentar desafios, como plateias difíceis e donos de clubes que não queriam dar uma chance a um garoto inexperiente. No entanto, sua determinação era inabalável e ele continuava tentando, sempre buscando maneiras de aperfeiçoar sua performance. Foi nessa época que ele decidiu mudar seu nome artístico. O sobrenome Levitt era difícil de pronunciar e pouco comercial, então ele adotou Jerry Lewis, um nome mais simples e chamativo. Com essa nova identidade,
ele começou a construir sua trajetória rumo ao estrelato. Nos anos 1940, ele passou por diversos trabalhos menores, tentando se estabelecer como comediante em clubes noturnos e casas de show. O jovem Lewis já era talentoso, mas ainda faltava algo para que seu potencial fosse totalmente aproveitado. Esse algo a mais apareceu em 1946, quando ele conheceu Dean Martin. E que dupla eles se tornaram! Martin era o oposto de Jerry em quase todos os sentidos. Enquanto Lewis era frenético, espalhafatoso e vivia fazendo palhaçadas, Martin era o típico galã, charmoso, confiante, sempre impecavelmente vestido e com uma voz que derretia corações. A química entre os dois foi instantânea. Jerry percebeu que o estilo mais calmo e elegante de Martin poderia servir como um contraponto perfeito para seu próprio humor caótico. A fórmula clássica do engraçado e do sério se materializou diante dos olhos do público, e os resultados foram estrondosos. No início, a dupla começou a se apresentar em clubes noturnos de Nova York, criando um show que combinava música, improvisação e humor físico. A reação do público era algo inédito. As pessoas riam tanto que chegavam a chorar. Era impossível não se encantar com a dinâmica dos dois. Enquanto Dean Martin tentava cantar uma música romântica, Jerry Lewis entrava em cena fazendo caretas, pulando pelo palco e interrompendo a canção com piadas absurdas. Mas o mais incrível era que tudo parecia natural. Apesar de haver um roteiro básico, a verdade é que boa parte dos espetáculos era improvisada. Martin e Lewis se entendiam sem precisar trocar palavras. Um simples olhar já bastava para que soubessem exatamente como fazer a plateia ir ao delírio. A ascensão da dupla foi meteórica. Em poucos meses, eles deixaram de ser apenas um número de entretenimento em bares e clubes para se tornarem atrações principais em grandes cassinos e teatros. Em 1949, chegaram ao rádio com o programa The Martin and Lewis Show, transmitido pela NBC. O humor rápido e espirituoso da dupla conquistou ainda mais fãs e abriu as portas para a televisão. No mesmo ano, fizeram sua estreia no cinema em My Friend Irma, uma comédia que, embora não tenha sido planejada para ser um filme estrelado por eles, acabou se tornando um grande sucesso graças ao carisma e ao talento inegável dos dois. Nos anos seguintes, Martin e Lewis se consolidaram como a dupla cômica mais famosa dos Estados Unidos. Entre 1949 e 1956, eles estrelaram 16 filmes juntos, todos grandes sucessos de bilheteria. Produções como At War with the Army, de 1950, The Stooge, de 1952, Scared Stiff, de 1953 e Artists and Models, de 1955, se tornaram clássicos da comédia. A fórmula era sempre a mesma. Dean Martin interpretava o sujeito sofisticado e charmoso, enquanto Jerry Lewis era o atrapalhado que sempre acabava se metendo em confusão. Mas por mais repetitiva que pudesse parecer, a dinâmica nunca deixava de funcionar. O público simplesmente não se cansava deles. Além do cinema, Martin e Lewis eram figuras constantes na televisão. Eles faziam aparições frequentes no The Ed Sullivan Show e em outros programas populares da época. Em 1952, chegaram a ter seu próprio programa na TV, o The Colgate Comedy Hour, onde exibiam números cômicos ao vivo, algo desafiador, mas que mostrava o incrível talento da dupla para a improvisação. Cada episódio era um evento, e o público não via a hora de assistir ao próximo. Apesar de todo o sucesso, a relação entre os dois começou a se desgastar com o tempo. No início, Dean Martin aceitava ser o coadjuvante do show. Ele sabia que Jerry era o verdadeiro astro da dupla e que era o responsável pelas maiores risadas. Mas à medida que os anos passaram, Martin começou a sentir que sua importância estava diminuindo. Ele queria ser reconhecido não apenas como o cara sério ao lado do comediante maluco, mas como um artista completo. Além disso,
Enquanto Jerry se interessava cada vez mais pelo processo criativo do cinema, chegando a se envolver na direção e no roteiro dos filmes, Martin parecia menos motivado com a comédia e mais interessado em seguir carreira solo como cantor e ator dramático. As diferenças entre os dois ficaram ainda mais evidentes nos bastidores. Enquanto Jerry Lewis era perfeccionista e queria ensaiar exaustivamente cada cena e cada piada, Dean Martin era mais relaxado e preferia confiar em seu talento natural. Com o tempo, os desentendimentos aumentaram e a amizade que existia no início deu lugar a uma relação estritamente profissional. Até mesmo os fãs começaram a notar que a química entre os dois já não era a mesma. O ponto final veio em 25 de julho de 1956, quando a dupla anunciou oficialmente a separação. O rompimento aconteceu exatamente 10 anos depois de sua primeira apresentação juntos. A última performance ocorreu no Copacabana Club, em Nova York, diante de uma plateia que mal podia acreditar que aquele era o fim de Martin e Lewis. Após o show, os dois saíram por portas diferentes e passaram anos sem se falar. Após a separação de Dean Martin, Jerry Lewis enfrentou um momento de grande incerteza em sua carreira. O público e a crítica questionavam se ele conseguiria se manter relevante sem seu parceiro de longa data. Afinal, Martin era o contraponto perfeito para suas palhaçadas exageradas, trazendo equilíbrio à dupla. No entanto, Lewis não apenas sobreviveu à separação, mas floresceu, provando que era um gênio da comédia por conta própria. Sua primeira aposta foi no cinema, e em 1957 estrelou The Delicate Delinquent, uma comédia sobre um jovem atrapalhado que se envolve acidentalmente com a polícia e decide se tornar um oficial. O filme foi um sucesso moderado, mas o suficiente para mostrar que Lewis tinha potencial como estrela solo. Mas ele queria mais do que apenas atuar. Queria comandar suas próprias produções e moldar seu próprio estilo de comédia. Assim, começou a estudar direção e produção cinematográfica, aprendendo com mestres como Frank Tashlin, diretor de várias de suas comédias da década de 1950. Seu primeiro grande passo como diretor veio em 1960, com The Bellboy. O filme era uma aposta ousada e inovadora. Sem uma trama tradicional, a história seguia um mensageiro de hotel em uma série de esquetes absurdas. Inspirado pelos comediantes do cinema mudo, como Buster Keaton e Charlie Chaplin, ele usou um humor visual e físico que dispensava diálogos. Além disso, Lewis inovou ao introduzir a técnica do Video Assist, um sistema que permitia ao diretor assistir às cenas imediatamente após filmá-las. Essa invenção revolucionou a forma como os filmes eram dirigidos e acabou se tornando um padrão na indústria cinematográfica. The Bellboy foi um sucesso comercial e crítico, consolidando Jerry Lewis como um cineasta talentoso e inovador. Nos anos seguintes, ele continuou a dirigir e estrelar uma série de comédias que marcaram época. Em The Ladies' Man, de 1961, ele interpretou um jovem que começa a trabalhar em uma pensão exclusiva para mulheres, gerando uma série de situações cômicas e constrangedoras. O filme se destacou pelo gigantesco cenário construído especialmente para a produção, um dos mais elaborados da época, que permitia uma visão panorâmica dos cômodos da casa, algo raro no cinema. Esse tipo de ousadia visual se tornaria uma marca registrada de Lewis. No mesmo ano, lançou The Errand Boy, que satirizava os bastidores de Hollywood e o funcionamento dos grandes estúdios. Com esse filme, ele consolidou sua reputação como um dos poucos comediantes capazes de controlar todos os aspectos de uma produção, desde o roteiro até a direção e a atuação. No entanto, foi em 1963 que ele entregou sua obra-prima, The Nutty Professor. Inspirado no clássico O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, o filme conta a história do tímido e desajeitado professor Julius Kelp,
que desenvolve uma fórmula que o transforma no confiante e sedutor Buddy Love. A interpretação de Lewis nos dois papéis foi brilhante e demonstrou sua habilidade para criar personagens com personalidades totalmente distintas. Além disso, muitos críticos e historiadores do cinema acreditam que Buddy Love foi uma sátira velada de seu ex-parceiro Dean Martin, algo que Lewis nunca confirmou publicamente. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando milhões de dólares e tornando-se um dos maiores clássicos da comédia americana. Até hoje, é considerado sua obra mais icônica e influente, inspirando inúmeras refilmagens e homenagens ao longo das décadas. Mesmo com o sucesso, Lewis não parou de inovar. Em 1964, dirigiu e estrelou The Patsy, uma sátira ao mundo do entretenimento que explorava o lado cruel da fama. No filme, ele interpreta um simples carregador de malas que, após a morte de um grande astro, é escolhido pelos agentes de Hollywood para se tornar o próximo grande sucesso. A história fazia uma crítica ácida à indústria cinematográfica e ao processo de fabricação de celebridades, algo que Lewis conhecia bem. Apesar de não ter sido um sucesso tão grande quanto seus filmes anteriores, The Patsy demonstrou sua evolução como cineasta e roteirista. Ele também explorou o gênero musical com The Family Jewels, de 1965, no qual interpretou 7 personagens diferentes. O filme foi mais uma demonstração de seu talento multifacetado e sua capacidade de carregar uma produção inteira sozinho. Nos anos 1970, a carreira de Jerry Lewis passou por uma grande transformação, e o que antes era uma trajetória imbatível de sucessos estrondosos começou a enfrentar desafios inesperados. Esse período marcou um declínio de sua popularidade nos Estados Unidos, mas, curiosamente, ao mesmo tempo, ele começou a ser reverenciado na Europa, especialmente na França, onde se tornou uma figura cultuada e respeitada como um dos maiores gênios do cinema e da comédia. Para entender esse fenômeno, é importante olhar para o contexto da época e a evolução da cultura popular, bem como as mudanças na indústria cinematográfica e a própria abordagem de Lewis ao humor e ao entretenimento. Durante as décadas de 1950 e 1960, Jerry Lewis era sinônimo de sucesso absoluto nos Estados Unidos. Seus filmes lotavam cinemas, suas aparições na televisão eram eventos aguardados com entusiasmo, e ele se estabeleceu como um dos maiores comediantes do século XX. No entanto, a comédia estava mudando rapidamente à medida que a cultura americana passava por transformações significativas. Os anos 1970 trouxeram uma nova geração de humoristas e cineastas que se afastavam do estilo mais inocente e físico que Lewis popularizou. Comediantes como Richard Pryor, George Carlin e o grupo Monty Python estavam reinventando o humor, explorando temas mais ácidos, sociais e politicamente carregados. Ao mesmo tempo, cineastas como Woody Allen estavam trazendo um tipo de comédia mais introspectiva e intelectual, enquanto diretores como Mel Brooks usavam a sátira e a paródia de forma muito mais explícita. Nesse cenário, o estilo de comédia de Jerry Lewis começou a parecer datado para grande parte do público americano. Sua abordagem centrada no humor físico e exagerado, inspirada pelo vaudeville e pelo cinema mudo de grandes mestres como Buster Keaton e Charlie Chaplin, começou a ser vista como ultrapassada. Os estúdios de Hollywood, cada vez mais focados em produções com um apelo moderno e alinhadas com as novas tendências culturais, começaram a dar menos espaço para o tipo de humor que Lewis dominava. Isso resultou em uma série de fracassos comerciais e na diminuição de sua presença em Hollywood, o que foi um golpe duro para alguém que havia sido uma das maiores estrelas do cinema. Além disso, a separação de sua parceria com Dean Martin, embora tenha sido um marco de sua independência artística,
e tenha permitido que ele explorasse sua criatividade de forma plena, também fez com que uma parte do público se distanciasse. Muitos fãs da dupla ainda viam Dean Martin como a verdadeira estrela carismática e consideravam que o humor de Lewis funcionava melhor quando equilibrado pela presença charmosa de Martin. Assim, sem seu antigo parceiro, ele enfrentou desafios para manter o mesmo nível de conexão com o público que tinha no auge da carreira. No entanto, enquanto nos Estados Unidos sua popularidade diminuía, na Europa, especialmente na França, Jerry Lewis começava a ser reconhecido como um verdadeiro gênio do cinema. O que para muitos americanos parecia ser apenas um humor infantil e bobo, os críticos franceses viam como uma forma de arte sofisticada e inovadora. Diretores e estudiosos do cinema, como François Truffaut e Jean-Luc Godard, começaram a elogiar abertamente o trabalho de Lewis, comparando-o a mestres do cinema como Charlie Chaplin e Buster Keaton. Para eles, Lewis não era apenas um comediante, mas um visionário que revolucionou a comédia no cinema, trazendo novas formas de expressão e explorando a linguagem visual de maneira única. Um dos aspectos que os críticos europeus mais admiravam em Jerry Lewis era sua habilidade como cineasta. Ele não era apenas um ator engraçado, mas também um diretor inovador que experimentava com técnicas cinematográficas. Ele foi um dos primeiros a utilizar o sistema de Video Assist, que permitia ao diretor assistir imediatamente às cenas filmadas, algo que hoje é padrão na indústria do cinema. Além disso, sua abordagem à comédia visual era altamente sofisticada, com um controle preciso sobre cada detalhe da mise-en-scène, do ritmo das piadas e da composição das cenas. Outro ponto que os europeus apreciavam era a profundidade emocional presente nos filmes de Lewis. Embora muitos o vissem apenas como um comediante que fazia caretas e interpretava personagens atrapalhados, críticos mais atentos percebiam que seus filmes frequentemente exploravam temas mais profundos, como solidão, rejeição e o desejo de aceitação. Em O Professor Aloprado, por exemplo, a transformação do tímido Julius Kelp no arrogante Buddy Love foi interpretada como uma alegoria sobre identidade e autoaceitação. Essa sensibilidade artística fez com que Lewis fosse considerado um verdadeiro autor cinematográfico, alguém que usava a comédia para explorar a condição humana. A devoção francesa a Jerry Lewis se tornou uma espécie de piada recorrente nos Estados Unidos, com muitos americanos se perguntando por que ele era tão amado na França, enquanto em seu próprio país sua popularidade declinava. Ele foi agraciado com prêmios honorários e homenagens em festivais de cinema na França, algo que lhe trouxe grande orgulho, mas também um certo ressentimento em relação à falta de reconhecimento nos Estados Unidos. Durante anos, ele fez questão de enfatizar seu amor pela França, onde era tratado como um artista de prestígio, em contraste com os Estados Unidos, onde sentia que sua genialidade não era plenamente apreciada. Mesmo assim, Jerry Lewis nunca deixou de tentar reconquistar o público americano. Nos anos 1980, ele aceitou papéis mais dramáticos, como em O Rei da Comédia, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Robert De Niro. Nesse filme, Lewis interpretou um apresentador de talk show sequestrado por um fã obsessivo, um papel que mostrou seu talento para a atuação dramática e foi amplamente elogiado pela crítica. Apesar do sucesso crítico, o filme não foi um grande sucesso de bilheteria, e Lewis continuou sendo visto como uma figura do passado em Hollywood. Desde jovem, Jerry Lewis era obcecado pelo trabalho. Essa dedicação extrema que o levou ao estrelato e o transformou em um dos maiores nomes da comédia mundial, também teve um preço alto em sua vida pessoal. Ele se casou com Patty Palmer em 1944, ainda no começo de sua carreira. Patty era cantora e ficou ao lado dele durante quase 40 anos.
enfrentando os altos e baixos de sua ascensão meteórica e os desafios de ser esposa de um dos homens mais famosos dos Estados Unidos. Juntos, tiveram 6 filhos, mas a relação estava longe de ser perfeita. Com o passar do tempo, o casamento começou a desmoronar, e Patty, exausta do comportamento errático e das infidelidades de Jerry, pediu o divórcio em 1983. Foi uma separação difícil e dolorosa, marcada por ressentimentos e disputas, especialmente porque, ao longo dos anos, Louis foi se afastando emocionalmente dos filhos, algo que ele próprio admitiu em entrevistas no final da vida. Pouco tempo depois do divórcio, Jerry se casou com Sandy Pitnick, uma ex-dançarina que se tornaria sua companheira até o fim da vida. Eles adotaram uma filha, Danielle, e diferente de seu primeiro casamento, Jerry pareceu encontrar mais estabilidade ao lado de Sandy. No entanto, seu relacionamento com os filhos do primeiro casamento nunca se recuperou completamente. Alguns deles alegaram terem sido emocionalmente negligenciados, enquanto outros declararam abertamente que ele era um pai distante, que os tratava com frieza e pouco afeto. Um de seus filhos, Joseph, teve uma vida marcada por turbulências e problemas com drogas e acabou falecendo tragicamente de overdose em 2009. Jerry nunca falou publicamente sobre a morte de Joseph, mas fontes próximas disseram que ele se culpava profundamente pelo distanciamento entre eles. Além das dificuldades familiares, Jerry também passou por períodos de depressão severa. Apesar de seu jeito brincalhão em público, ele confessou que, em muitos momentos, se sentia incrivelmente solitário. A pressão para estar sempre no topo, somada às expectativas do público e ao peso de sua própria ambição, faziam com que ele lutasse contra sentimentos de inadequação e vazio. Nos anos 1970, ele chegou a considerar o suicídio e, em uma entrevista, revelou que apenas a ideia de deixar sua família o impediu de seguir adiante. Foi um período sombrio, onde ele recorreu a medicamentos para tentar lidar com a dor emocional e física que carregava. A saúde de Jerry Lewis também foi uma batalha constante ao longo de sua vida. Ele sofreu diversos problemas físicos, alguns causados por acidentes em cena e outros decorrentes de seu estilo de vida. Nos anos 1960, durante a gravação de um de seus filmes, ele sofreu um grave acidente que lhe causou uma lesão na coluna. A dor se tornou uma companheira constante e, para lidar com isso, ele passou a usar analgésicos de forma descontrolada. Por mais de uma década, ele ficou dependente de medicamentos, algo que agravou sua saúde mental e afetou seus relacionamentos. Eventualmente, ele conseguiu superar a dependência, mas a dor nunca o abandonou completamente. Nos anos 1980, Jerry foi diagnosticado com doenças cardíacas, um problema que se intensificou nas décadas seguintes. Ele sofreu seu primeiro ataque cardíaco em 1982 e outro em 2006, o que levou a várias internações e procedimentos médicos ao longo dos anos. Além disso, ele desenvolveu diabetes tipo 1 e teve problemas pulmonares graves, incluindo fibrose pulmonar. Sua saúde era frágil, mas, apesar das dificuldades, ele nunca abandonou completamente sua paixão pelo entretenimento. Mesmo quando estava visivelmente debilitado, ele continuava a aparecer em público, se apresentando e participando de entrevistas. Outro problema sério que enfrentou foi um câncer de próstata, diagnosticado nos anos de 1990. Ele passou por tratamentos agressivos, que incluíram radiação e cirurgias, e conseguiu superar a doença. No entanto, os efeitos colaterais dos tratamentos cobraram um preço alto em sua energia e disposição. Além disso, ele sofreu de uma rara condição chamada doença de Addison, que afeta as glândulas suprarrenais e pode causar fadiga extrema, fraqueza muscular e problemas metabólicos. Apesar disso, ele nunca gostava de demonstrar fraqueza em público e sempre fazia piada sobre suas próprias dificuldades, usando o humor como uma forma de mascarar a dor.
Em seus últimos anos, Jerry enfrentou uma série de complicações ainda mais severas. Ele desenvolveu uma condição chamada necrose avascular, que causa a morte do tecido ósseo devido à falta de suprimento sanguíneo, tornando cada movimento extremamente doloroso. Em suas aparições públicas, já era possível notar o impacto da doença. Ele andava com dificuldade, muitas vezes usando cadeira de rodas, e parecia cada vez mais frágil. Ainda assim, ele continuava fazendo apresentações ocasionais, recusando-se a abandonar completamente os holofotes. Um dos momentos mais dolorosos de sua carreira foi seu afastamento do Teleton da Associação de Distrofia Muscular em 2011. Ele havia dedicado mais de 4 décadas a essa causa, arrecadando bilhões de dólares para pesquisa e tratamento da doença, mas foi demitido da organização sem maiores explicações. A decisão o devastou. Ele se sentia traído e injustiçado, já que o Teleton era uma de suas maiores paixões. Em entrevistas, ficou evidente sua mágoa e ressentimento em relação a essa decisão, algo que contribuiu ainda mais para seu isolamento nos últimos anos de vida. Mesmo com todas essas dificuldades, Jerry Lewis permaneceu ativo até o final. Seu último grande papel no cinema foi em Max Rose de 2016, um drama sobre um músico idoso lidando com arrependimentos do passado, um papel que, de certa forma, refletia sua própria vida. Nos bastidores, ele já estava extremamente debilitado, mas ainda assim fez questão de completar o projeto. Nos últimos meses de sua vida, sua saúde piorou drasticamente. Ele passou longos períodos internado devido a problemas cardíacos e respiratórios. Em 20 de agosto de 2017, Jerry Lewis faleceu em sua casa em Las Vegas, aos 91 anos. A causa da morte foi declarada como insuficiência cardíaca, consequência de suas múltiplas condições de saúde.